Então, gente, a gente tá aqui com o SketchUp. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é decidir qual cena que vocês querem, né? Olhar bem a cena aqui, salvar aqui, decidir qual estilo, né, que vocês vão querer usar lá, decidir qual é a técnica, se você vai renderizar, se você não vai renderizar, se você vai jogar pro Twinmotion, se você vai jogar só daqui, se vai ter aspecto de desenho, se vai ter linha, se não vai ter linha. Então, vocês vão primeiro decidir isso, ok? Uma coisa que é importante é vocês olharem quais são os objetos que vocês têm, né? Então, os objetos, as pessoas, os carros, em que direção eles estão, para dar uma velocidade, né, maior. Então, se você tem os bonecos todos, né, as pessoinhas, todos de frente, é melhor você optar por uma vista, né, mais reta, uma perspectiva, né, mais linear, com ponto de fuga só. Então, né, gente, aqui vocês têm o SketchUp, faz a cena de vocês, manda exportar aqui, né, ou da print screen, ou faz como quiser. Uma coisa importante aqui do exportar, né, é que vocês podem exportar tanto aqui na imagem, vocês podem exportar o EPS, vocês podem exportar o WG da forma que vocês quiserem, ok? Então, por exemplo, aqui eu exportei o EPS, né? E, na verdade, eu não tenho o programa aqui, eu abri no Illustrator e aí eu vim para cá para o Photoshop, transformei em PDF, trouxe aqui para o Photoshop, eu sei que dá para passar, mas foi em computadores diferentes, né? E aqui eu usei duas técnicas. A primeira delas, tá vendo aqui que tem uma estampa? Eu importei a estampa e no Ctrl T, né, que é o transformar, e o Ctrl Alt Shift, eu vou ajeitando aqui a inclinação desse objeto, ok? E aí, com essa inclinação, eu consigo jogar aqui como se estivesse inclinado. É um pouco mais difícil de fazer isso aqui, né, do que botar a textura já lá no coisa, mas ela pode criar, né, você ter texturas em alguns lugares e não tem outros. Outra coisa que é importante é que eu marquei também no plano de fundo a linha do horizonte, isso eu posso saber prolongando essas retas aqui, eu vou saber onde está a linha do horizonte, já que está numa perspectiva de 2 pontos de fuga. Outra coisa importante aqui também, né, outra técnica que eu acabei usando, é que como a imagem EPS ela vem sólida, né, não vem com nenhum tipo de textura, dá pra gente usar o pincel mágico facilmente para poder estar pegando, né, as cores, né. Então eu coloquei algumas camadas de textura que eu mesmo fiz com pincel, né, como se fosse uma pintura, e eu fui pintando algumas coisas. Então você pode estar fazendo isso, né, para dar um efeito que você quiser, inclusive no céu e tudo mais. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo, eu renderizei no Twinmotion e aqui eu somente mexi nas propriedades, né? No Ctrl U, que é a propriedade matriz de saturação, Ctrl L, que é a propriedade de níveis, né? Eu só mexi nessa pós-produção de uma forma bem simples mesmo, como se fosse imagens. E aí, uma coisa que é legal também é que vocês conseguem fazer todo tipo de coisa em qualquer, né, programa. E eu deixei a imagem inteira aqui se eu precisasse de caminhar com ela ou pegar outra parte, se eu quisesse fazer aqueles posts carrosséis, né, que passam por um lado, por outro, e aí eu tenho a mesma imagem, eu poderia estar fazendo aqui, todos já no tamanho, né, de Instagram. Então, eu coloquei a imagem aqui, e outra coisa que eu fiz foi adicionar esse filtro aqui. Isso nada mais é do que a imagem aqui com a transparência, né, a opacidade bem baixinha, mas eu copiei a imagem e vim aqui, né, nos filtros, na galeria de filtros, e escolhi um filtro de desenho, né, bem bonitinho, e aí eu aqui até acabei escolhendo outro para vocês verem, né, escolhe um filtro de desenho e baixa a opacidade dele aqui, e ele vai dar esse efeito de desenho no colorido que está embaixo. Eu achei bem interessante, e aí eu botei essa imagem aqui também. Outra coisa que eu fiz aqui nesse outro, né, eu fiz várias formas para estar mostrando para vocês. Esse outro que eu fiz aqui, né, eu peguei o corte esquemático lá do SketchUp, né, com essa forma de desenho, com as sombras ligadas, tá? E eu trouxe para cá em forma de desenho com corte. Esse fundo aqui, eu peguei do SketchUp também. E essa textura eu também fiz um círculo lá no SketchUp e botei ela aqui, ok?
Então você pode também usar o SketchUp como um apoio para criar texturas, para criar formas, como se fosse um plano mesmo, né? Você pode usar isso para lá para você criar essas texturas. Essa textura aqui de baixo, né, na verdade são duas, né? Você pode apagar essa daqui de cima. A de baixo eu peguei de SketchUp e a de cima eu fiz em outro programa de pintura, né, de desenho. Pode ser o Adobe Fresco, pode ser, usei o Krita. Eu pintei lá, usei um pincel, fiz essa pintura e salvei a textura aqui, né? Se for ver, uma textura bem clarinha, né? E botei uma transparência para botar uma em cima da outra. Já essa camada aqui, ela é uma textura normal de céu que eu peguei na internet. E aí eu fui aqui em filtros de distorção e coloquei a opção, né, na verdade, de estilização, desculpa, e a opção de ladrilhos. E aí ele cria uns ladrilhos, eu apaguei só a parte branca do ladrilho, e aí é uma coisa que o próprio Photoshop faz. Você pode explorar essas próprias, né, coisas do Photoshop. A imagem aqui eu recortei, era uma imagem inteira, né? Aí eu fui e recortei com a ferramenta do laço mesmo, porque era tudo retinho. Essa arvorezinha, eu fiz ela no Krita, né? Então eu posso até disponibilizá-la toda desenhada mesmo, com pincel e tudo mais. Ela nem é perfeitamente bonita, mas ela fica bem interessante quando você usa esse aspecto de desenho. Essa bonequinha aqui eu baixei, né? Uma pessoa do Pinterest mesmo, não tem autoria de ninguém, né? O logo é o meu logo mesmo, eu só peguei e apliquei ele aqui, tirei o fundo e apliquei ele aqui. E aqui vocês estão vendo que tem uma iluminação, tá vendo? Que aqui tá mais claro, eu não sei se vocês conseguem perceber, né? Que essa bola aqui tá bem mais claro o centro. Eu apliquei um efeito aqui, um filtro também. Você vê acabamentos, efeitos de iluminação. Você vai abrir Você vai abrir aqui, você pode botar esses efeitos de iluminação e é só nessa forma aqui, tá vendo? Que se eu tirar aqui, ela só ilumina a forma. Então, para isso, né, para fazer um efeito como se estivesse saindo da casa, eu iluminei essa parte e iluminei também, né, essa daqui, que é a imagem que tinha por cima. Então, eu apliquei nas duas, né? Só vou dar um Ctrl Z aqui, porque eu não quero duplicar essa iluminação, porque uma vez que você coloca, né, você vai colocando acima. Então, eu coloquei nessa e nessa daqui também, que é a da casa, tá? E essas foram as técnicas que eu usei aqui. Já nesse daqui, ele está renderizado pelo V-Ray. Ele está renderizado com o Override Materials, tá? Então, eu coloquei ele todo nessa cor cinza. E aí, eu fui adicionando elementos. Essas árvores eu peguei no Pinterest, a pessoinha, né? Eu peguei na internet, num site que disponibiliza pessoinhas. A sombra dela, o que eu fiz? Eu copiei essa camada, joguei ela para o chão, com o mesmo comando de inclinar, né? O Ctrl T, Ctrl Alt Shift, eu fui inclinando a sombra até o momento que eu gostaria. Ajeitei aqui para poder o pé dela, né? Fui vindo aqui com esfumado e ajeitei o pé, né? Ajeitei essas coisas, apaguei o que eu queria. Fui nos filtros, dei uma embaçada, uma distorção, não um desfoque, uma embaçada nela. E diminuí aqui a opacidade e fiz a sombra, com cuidado de tentar reproduzir, né, a direção do sol, já que a minha render já tinha a posição do sol. Os graminhas aqui, a água, né, essas coisas assim, eu fui colocando, a luz já estava lá no render. Na verdade, a água aqui, ela não foi colocada depois, né, quando você coloca a opção do Override Materials, você pode escolher alguns materiais para não apagar. Eu escolhi os vidros e a piscina aqui. O carrinho, né, e as pessoas, eu fui diminuindo a saturação, tanto do carro quanto da pessoa, quanto das árvores aqui. Tá vendo que tem uma estética bem diferente, tanto das árvores, dos matinhos aqui, dos carros. Eu botei o que estava em primeiro plano com uma cara mais de real e o que estava no final com uma cara menos real. O céu tem dois efeitos, né? Tem o céu mesmo, e depois eu vim colorindo com pincel, né? Eu criei uma camadinha, fui colorindo com pincel aqui, para quando eu baixasse a saturação ainda ter uma cor. Porque tá vendo? Ele tá desaturado, mas ele não tá totalmente preto e branco.
E basicamente isso, né? Os efeitos de iluminação aqui também eu apliquei um pouquinho depois, para poder realçar da mesma forma que eu apliquei no outro. E esse daqui, né, que tá um pouquinho mais complexo, até um pouquinho, vários, assim, demais, né? Mas é só para mostrar todas as técnicas que faltaram. A gente primeiro, né, usou aqui máscara de corte. Eu vou pedir desculpa para vocês que eu já mesclei, né, a máscara de corte com o objeto. Eu não deixei salvo só esse daqui, que eu deixei salvo a máscara de corte aqui, tá? Que é esse fundinho colorido aqui, tá vendo? Eu deixei, os outros eu já mesclei, tá? Essas nuvens aqui, eu peguei as nuvens cheias e apaguei o fundo do céu e deixei só as nuvens. A mesma coisa eu fiz aqui com os bonequinhos. Tinha fundo, eu apaguei o fundo. Muitas vezes eu faço isso em outro arquivo para salvar e já ter o bonequinho com o fundo apagado. Uma coisa que eu gosto muito, eu já falei para vocês, que é de colocar, depois de tudo, colocar uma textura por cima, tá vendo? Que ela dá uma homogeneidade ao desenho. Nesse caso é a mesma textura do fundo aqui do céu. As pessoas aqui, elas também são, né, eu pego em outro arquivo, limpo o fundo, bem bonitinho, até que eu salvo, né, depois eu posso até disponibilizar para vocês, mas não são minhas, são ilustrações que eu peguei na internet. E aí eu boto a sombra. Uma dica é quando você tem duas escalas humanas, né, que você vai colocar, e aqui eu não tenho nenhuma referência de sombra, porque ele foi salvo sem a sombra estar ligada, eu vou inclinar as sombras de forma conjunta. Então eu marco as duas camadas de sombra e tudo que eu fizer com uma eu faço com a outra, ok? Então, lembrar disso. Não vou aplicar porque já está na inclinação que eu queria, ok? Da mesma forma, eu botei esse cactuzinho aqui atrás, tá vendo? E aí, para ele ficar atrás, né, para ele ficar atrás aqui dessa parte da coisa, tá vendo? Eu fui e copiei novamente esse espaço aqui de cima, né, essa coisa duas vezes para poder ficar em cima do cactuzinho. Uma coisa que é legal aqui de vocês estarem percebendo é que como é que eu fiz isso daqui, como é que eu peguei isso daqui. Quando eu renderizei também, eu vou apagar só a textura em cima para não ficar muito difícil de ver. Eu renderizei também essa parte aqui, que é a de material ID. Mas você pode fazer também, na verdade até essa daqui foi feita assim, feita com layers. Eu peguei para cada material e criei uma layer. Então, só no Ctrl 2, na mesma cena, eu consigo, né, ter essas cores diferenciadas e sólidas para eu poder pegar aqui o objeto. Então, me facilita bastante. Então, por exemplo, esse aqui que eu acabei de apagar aqui, eu venho com um pincel mágico aqui nessa camada, marco, e aí tudo que está nesse material vai aparecer aqui. E eu venho aqui, colo uma textura por cima, né? Importo uma textura, ajeito ela direitinho, a inclinação, ajeito, né, a forma que eu quero, se ela é maior ou menor, e venho e recorto aqui, e aí eu formo, né, uma textura como essa daqui, tá vendo? Essa aqui é uma textura, ela tava assim muito pequena, e eu quis mexer, né, alterar, e eu mexi aqui, entendeu? Então, assim que eu fiz para poder aplicar essa textura. E é assim que eu fiz também para recortar essa parte do muro e colocar por cima aqui do meu negócio. Você pode fazer isso para várias coisas e isso daqui é importantíssimo para ajudar você a pegar tanto o chão, né, quanto tudo isso. E quanto mais detalhado, melhor. Além disso, né, eu apliquei árvores. Eu peguei árvores em PNG da internet, né? E aí eu tirei toda a saturação e toda a luminosidade para elas ficarem pretas. E essa daqui, né, depois eu acrescentei um pouco de luminosidade e um pouco de transparência. A mesma coisa eu fiz nesse chãozinho. Eu peguei aqui uma textura de asfalto, bem clarinha. Joguei aqui nessa parte que tava sem nada, branca. Copiei essa parte aqui, né? E aí peguei a textura, deixei só a textura aqui e fui apagando essa planta que eu botei embaixo, é uma planta também na internet. Eu apaguei o fundo, colei ela ali e eu fui apagando aqui para poder ela destacar.
E o céu aqui atrás é o céu mesmo, baixado da internet, mas eu poderia ter feito, né, em outro negócio de pintura, qualquer programa eu poderia ter feito esse céu, mas é um céu mesmo, né? E aí tudo aqui, né, que tá dentro dessa parte circular, eu usei máscara de corte para ela ficar recortadinha assim. E essas são as formas, né, de estar usando o Photoshop para melhorar suas apresentações. É claro que existem outras formas dentro do Photoshop, fora, mas essas são as principais que você pode estar usando, né, no seu projeto final. Então, é isso. Até as próximas aulas.